Reapresentada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná e outros parlamentares, a proposta de emenda à Constituição que muda a forma de governo do Brasil para semipresidencialismo divide opiniões na Câmara. O projeto foi apresentado originalmente há 30 anos, em 1995, pelo ex-deputado Eduardo Jorge. No semipresidencialismo, o presidente da República continuaria a ser eleito por meio do voto direto majoritário, mas dividiria o poder com um primeiro-ministro. Este seria escolhido entre os deputados indicados pelos partidos com maioria na Câmara. A gente foi conversar com um cientista político para que ele detalhe um pouco mais essa proposta. A proposta de emenda à Constituição que muda a forma de governo do Brasil divide opiniões. No semipresidencialismo, o presidente da República ele continuaria a ser eleito por meio do voto direto majoritário, mas dividiria o poder com um primeiro-ministro. Este seria escolhido entre os deputados indicados pelos partidos com maioria na Câmara. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o cientista político Lúcio Flávio. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Essa mudança mexe e traz consequências. Boa tarde. Nós temos um presidencialismo já consolidado no Brasil. Lembrando que o presidencialismo é invenção norte-americana. Ela foi estabelecida, o regime presidencialista, a partir da independência dos Estados Unidos em 1776. E o Brasil incorporou o presidencialismo a partir da sua proclamação da República, em 1889. De lá para cá, toda vez que tem uma crise política, você tem uma discussão, volta à tona essa questão ou seja, o parlamentarismo, seja o semipresidencialismo. Nós tivemos uma experiência parlamentarista entre 1961 e 63. E aí o povo, através de um plebiscito, uma votação, retomou a ideia do presidencialismo. E agora volta. Inclusive foi apresentada uma proposta, dentro do Congresso para que seja estabelecido um semipresidencialismo. Ele existe na Europa, em alguns países, Portugal, você tem a Finlândia, você tem outras experiências de semipresidencialismo. No caso do Brasil, a população rejeita o semipresidencialismo porque, veja bem, é uma atitude oportunista, que não tem uma ampla discussão na sociedade, que toda vez que você tem uma crise política ou uma base do governo dentro do Congresso está fragilizada, como é o caso do governo Lula agora, e os partidos do centro e de direita levantam a bandeira do semipresidencialismo, que é uma tentativa de enfraquecer o poder do presidente e dar mais força ao Congresso. No semipresidencialismo, assim, a gente elege o presidente, mas o primeiro-ministro é escolhido dentro do Congresso. Entre os deputados federais? Entre os deputados. E aí o que acontece? E eles é que vão escolher o primeiro-ministro que vai tocar, que vai colocar as políticas públicas em andamento. Vai indicar os ministros, vai indicar a política econômica que o país vai seguir. O presidente vira apenas um chefe de Estado. Ele representa o país frente às outras nações, mas não tem poder de decisão no âmbito interno do país. Então, significa que o primeiro-ministro é aquele que, de fato, vai governar a nação. E aí, Hugo Mota foi eleito recentemente, não faz nem um mês, primeiro-ministro seria também. Cada partido ou federação partidária colocaria um nome e haveria escolha. Exatamente. Dentro do Congresso, os 508 deputados federais, dentro daquela composição de alianças de partido, vai escolher quem vai ser o primeiro-ministro e, consequentemente, compor o seu gabinete, compor o seu governo, E isso vai fortalecer esse segmento que vem ganhando cada vez mais força, que é o segmento do Centrão, que já tem muitos recursos através de emendas e agora quer ampliar o seu poder através de estabelecer o semipresidencialismo. Mas existe a possibilidade de ser aprovado, de entrar novamente em pauta? Olha, eu acho pouco provável. O próprio presidente Hugo Mota disse que não vai, ou pelo menos sinalizou que não vai dar continuidade a isso. E mais do que isso, a população, pesquisas demonstram que 70% da população brasileira, esses brasileiros são contra a questão do semipresidencialismo. Então, eu acredito que
não tão cedo isso será discutido de maneira séria. Você tem figuras como o Michel Temer, né, que defende o semipresidencialismo, mas não tem uma devida consistência porque não existe um respaldo dentro da sociedade. E veja bem, mais que isso, todo mundo percebe, ou pelo menos a maioria percebe, que é uma ação muito mais para fortalecer os partidos do centro, chamado Centrão, de que, de fato, encontrar um modelo melhor para a sociedade brasileira.